Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, à Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou o Kelber Abrão e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre os métodos e práticas no ensino superior. Se a gente for pensar nos últimos anos, a educação superior ou a educação básica também tem passado por inúmeras transformações de cunho muito significativo, como a introdução dos métodos ativos que visam, então, que visam amenizar, né, ou também facilitar o processo de ensino-aprendizagem, tornando ele mais envolvente e mais significativo tanto para o aluno quanto para o professor. Ambos precisam compreender que precisam ter significado. Precisam ter significado. Por que eu vou ensinar algo que não tem serventia para o sujeito? E por que eu, sujeito, vou aprender algo que não tem serventia para mim? Né? Aí você vai dizer assim, Kelber, mas a gente aprende na universidade muitas coisas, muitas áreas, né? Sim, assim como na escola de educação básica. A gente aprende a ser generalista no ensino fundamental e médio, e dentro da nossa profissão a gente também aprende a ser generalista. Você vai ser um gestor público generalista, mas depois você vai se especializar, por exemplo, em licitação, em empenho, em fiscalização. Cada um, à medida do seu interesse, vai se especializar numa área. Não daria como a gente já fazer a especialização especificamente dentro do processo de graduação, porque aí as pessoas seriam apenas só especialistas e elas nunca iam conseguir entender e compreender o todo. Então, nesse formato, né, a gente vai pensando de modificar as formas, como no ensino passado tinha a ideia de transmissão de conhecimento, o ensino unidirecional, ou seja, né, focado do professor para o aluno. Então, a gente vai criando novas estratégias. Essas estratégias, que a gente chama de métodos e técnicas pedagógicas, elas vão incentivar você, estudante, a assumir um papel mais ativo durante o seu processo de ensino e o seu processo de aprendizagem. Aí, para isso, eu posso criar aprendizagem baseada em projetos, por exemplo. A gente já tem isso já lá desde as criancinhas bem pequenas. O que elas querem aprender? O que você quer aprender? A gente faz isso na vida. Por exemplo, vocês estão vendo um violão aqui atrás, vocês estão vendo aqui um cavaquinho aqui atrás, né? E vocês estão vendo ali uma foto do Elvis Presley, alguns vinis e tem uma vitrola aqui também atrás. Obviamente, então, eu me interesso por música, eu vou pesquisar e aprender mais sobre isso. Agora, se eu tivesse um outro interesse, né, eu faria aquilo que eu tenho interesse, né? Só que, infelizmente, né, ou felizmente, também vai saber, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer o tempo inteiro, né? A gente tem algumas responsabilidades enquanto sujeitos adultos. Mas a ideia de pesquisar aquilo que lhe dá mais vontade, mais tesão, lembra sempre que a palavra tesão não tem um cunho sexual. A palavra tesão tem uma motivação, uma vontade de, né? A gente pode inferir ela para outros significados, mas na sua origem, na sua episteme, este que é o grande significado. Eu posso trabalhar também, uma grande perspectiva é a aprendizagem cooperativa. As pessoas ajudam pessoas. Eu vou pensar isso tanto na educação quanto na saúde. Eu preciso de pessoas na administração. Uma só não faz o serviço direito, porque ela não consegue, se ela for um chefe, um líder, ela precisa aprender a delegar, porque senão ela não vai conseguir executar todas as tarefas. Perdão. Nesse formato, né, eu preciso saber a ideia de cooperação. Como que eu estou cooperando com os outros sujeitos, né? Como que você coopera na sua casa? Como que você coopera no seu trabalho? Como que você coopera dentro do Tô Graduado do curso de Gestão Pública com os seus colegas, os seus parceiros e colaboradores de trabalho? Eu tenho a perspectiva também de um outro método de aprendizagem, que é a sala de aula invertida. O que seria a sala de aula invertida, Kelber? Seria aquele momento que a gente manda os textos para os alunos, eles têm um tempo para estudar, e posteriormente eles acabam, quando chega na sala de aula, eles acabam já sabendo o conteúdo, e a sala de aula fica apenas para dirimir as dúvidas.
A gente não perde o tempo, entre aspas, né, ensinando o básico ali, porque ele já estudou previamente em casa, né? Mas a gente separa um tempo da sala de aula. Então, ele já vem com esse preparo. Tem o estudo de caso, que a gente vai falar depois em outro momento, gamificação, né? Tudo isso com vistas a conseguir um maior engajamento, o desenvolvimento de habilidades sociais, a melhora nessa assimilação desses conhecimentos e uma preparação também para o mercado de trabalho, porque tudo isso vai auxiliar esse processo de ensino e esse processo de aprendizagem, né? Para isso, eu vou criando estratégias pensando sobre esse processo e esse fazer docente, né? Eu posso pensar também as formas que eu vou avaliar esses processos, elas têm que condizer com as formas que eu ensinei. Se eu estou ensinando uma nova perspectiva, numa nova abordagem mais ativa do aluno, sujeito, estudante, eu vou também avaliar de uma forma mais ativa. Como, por exemplo, eu posso avaliar de uma avaliação mais autêntica, na qual o desempenho dos alunos são dados em situações reais, né? Então, vamos trabalhar, vou ensinar sobre licitação, você vai fazer um processo licitatório e a sua avaliação vai ser a partir se você executou, né, de forma correta, com primazia ou não, né? Para isso, eu posso fazer também uma avaliação somativa, que eu vou somando várias atividades e no final eu vou atribuindo uma nota ou um conceito no bimestre, trimestre, semestre, né? Ou eu posso também fazer uma avaliação formativa, que eu vou monitorando você durante todos os encontros. Esse é o método que a gente tem mais ideal, que é a avaliação formativa. Eu estou formando o sujeito, só que dependendo de quantos sujeitos eu tenho no processo de sala de aula, fica quase que muito difícil, né, o professor fazer esse acompanhamento e esse monitoramento desse estudante. Quais são as resistências disso, Kelber? Né? A resistência é a mudança. A gente aprendeu de um jeito e a gente acredita que do nosso jeito funciona. Se a gente for pensar, a gente foi alfabetizado de uma forma que B mais A faz BA, B mais E faz B, B mais I faz B, e aí a gente aprendeu assim. Só que hoje já não tem mais significado para a criança aprender desta forma, porque ela interage com as redes sociais, com o celular, vendo vídeos no YouTube, e ela já aprende, antes de chegar na escola, o que a gente chama de conhecimento prévio, ela aprende muitas outras coisas, e aí isso vai permitir que ela não precise mais aprender naquele método que a gente aprendia. Historicamente, a gente vai evoluindo enquanto sociedade e os métodos e técnicas de ensino também vão e devem evoluir. Para isso, eu te convido, né, a incentivar os teus colegas que estão ali um pouquinho desmotivados, né, a promover a colaboração dentro do teu graduado, a cultivar o seu crescimento e cultivar o crescimento também do seu colega e valorizando sempre os retornos que você tem, tanto dos tutores, quanto de nós, professores, quanto dos seus colegas e quanto dos familiares ou pessoas que o cercam, que já têm ciência que você já é quase um gestor ou uma gestora pública. E eu te espero no próximo encontro. Grande abraço e até lá!